Hoje a gente vai falar de Cecília Meirelles, carioca, professora, folclorista. Uma vida de perdas, uma obra que atravessa os tempos. Cecília, nem alegre nem triste, era poeta. Ela tinha olhos azuis esverdeados que vagavam entre a melancolia e busca de liberdade. Cecília Meirelles, uma das mais importantes poetas brasileiras de todos os tempos. Era também autora de prosas, contos e crônicas e história para crianças. Organizou em 1934 a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. Criança que não tivesse onde ficar podia encontrar o livro que lhe faltava, coleção de selos, moedas, jogos de mesa, sonhos, histórias e as explicações de professoras prontas e atentas. Um conceito que resistiu ao fechamento do espaço no governo do presidente Vargas. Uma vida dedicada a observar e escrever as dores e alegrias do tempo que viveu e viu passar. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Seus pais, Carlos Alberto de Carvalho Meirelles, funcionário do Banco do Brasil, e Matilde Benevides Meirelles, professora primária, eram descendentes de portugueses. Uma experiência de perdas desde muito cedo. 3 irmãos e o pai morreram antes dela nascer, e a mãe quando ainda não tinha completado 3 anos. Não é de se estranhar que ela, já adulta, tenha seguido o conselho de uma vidente e retirado um dos L's do sobrenome Meirelles, para que a vida fluísse de forma mais leve. Cecília foi criada pela avó materna, a açoriana Jacinta Garcia Benevides, uma viúva conservadora e católica praticante, e Pedrina, a babá que levava fantasia para os sonhos da menina, muitas delas histórias de mula sem cabeça, reis, rainhas, bruxas e anões. Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte do meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas ao mesmo tempo me deram, desde pequenina, a tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Era uma menina muito solitária, não podia brincar na rua para não pegar doenças, mas era muito curiosa. Ela recebe do poeta Olavo Bilac, inspetor escolar, uma medalha de ouro por ter concluído o curso primário com distinção e louvor. Gostava de música, estudou canto e violino, mas preferia escrever. Tenho um vício terrível, meu vício é gostar de gente. Você acha que isso tem cura? Tenho tal amor pela criatura humana em profundidade que deve ser doença. Ela tinha 20 anos quando casou com o pintor e desenhista português Fernando Correia Dias. O casal teve 3 filhas, Maria Elvira, Maria Matilde e Maria Fernanda, e 5 netos. Fernando se mata num período de depressão. Tempos depois, Cecília se casa com o professor e engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira Grilo. Um sopro de felicidade numa vida com muitas sombras. Um homem admirável pela sua extraordinária fé no ser humano, em sua ânsia de tudo elevar. Conheci-o quando fui entrevistá-lo certa vez. Depois, nunca mais o entrevistei. Entendemos-nos até calados. Cecília Meirelles segue ativa nas carreiras literária e pedagógica. Tinha uma escrita intuitiva e atenção especial para a educação. Espectros, a primeira obra literária, é lançada aos 18 anos. Cecília passa pelo movimento modernista com independência e mantendo o estilo da poesia lírica e metafísica. O primeiro livro didático, Criança, Meu Amor, é adotado para a rede pública do Rio e Nordeste. Cecília sempre defendeu uma educação pública, laica e de qualidade. Educação, para mim, é botar dentro do indivíduo, além do esqueleto de ossos que já possui, uma estrutura de sentimentos, um esqueleto emocional, o entendimento na base do amor. Coisa mais linda isso. Uma produção intensa, transformadora. Além de poemas, ela faz traduções, publica artigos, transcreve conferências e colabora com jornais. É a primeira mulher a ser premiada pela Academia Brasileira de Letras com o livro A Viagem, em 1938. Cecília se dedicava ao aprendizado com um prazer imenso. Lia e pesquisava muito sobre história.
Em 1953, lança o Romanceiro da Inconfidência, narrativa poética sobre o movimento mineiro do século XVIII, um trabalho considerado um dos mais importantes da poesia brasileira de todos os tempos. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e não há ninguém que não entenda. Outro trabalho muito conhecido é Ou Isso ou Aquilo, lançado no ano de sua morte. Um mergulho no universo infantil a partir de perguntas imprevisíveis, fantasia e imaginação. É uma graça esse livro. Como professora, ela participou das comissões responsáveis por algumas reformas educacionais no Brasil e ganhou o mundo fazendo conferências sobre literatura, educação e folclore. Era fascinada por idiomas e conhecia bem alguns deles. Sua poesia foi traduzida para diversas línguas. Gostava de resgatar palavras esquecidas. Solombra, título de um dos seus livros, quer dizer sombra. É o nome antigo de sombra, Solombra. Ela se aposenta em 1951, mas continua a trabalhar como produtora e redatora de programas culturais na Rádio MEC, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, ela faz uma viagem à Europa e realiza o antigo sonho de conhecer os Açores, terra dos antepassados. A musa Cecília. Carlos Drummond de Andrade a tinha como deusa. Mário Quintana disse que nada estaria perdido enquanto seu nome fosse lembrado. Manuel Bandeira a chamava de exata. E para Vinícius de Moraes, ela era a professora da Arcádia. A escritora, poeta e professora ganhou muitos prêmios e homenagens pela vida afora, com destaque para o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra e para o espaço de concertos e apresentações no centro do Rio, a prestigiosa Sala Cecília Meirelles. Cecília morreu aos 63 anos em novembro de 1964 e nunca deixou de trabalhar. Nos deixa um trabalho precioso, dentre eles o poema Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Cecília Meirelles é uma mulher admirável e essa é a história dela. Você que está no canal já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gosta de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor.